Saudações pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui fala o professor Jefferson Gurguri. Falamos para o curso de Informática para a Internet do IFCE Campus Baturité e a disciplina de Desenvolvimento Web 3. Este é uma segunda coleção de vídeos falando sobre um projeto avaliativo chamado Projeto API Tarefas, que trata-se de a construção de uma API REST para o gerenciamento de tarefas, como o próprio nome já diz. No primeiro vídeo a gente falou um pouquinho sobre os levantamentos de requisitos sobre o nosso projeto avaliativo, sobre conceitos de API REST. Utilizamos ali ferramentas online como mockapi.io para fazer um mock do lado do back-end. O que é um mock? Mock é uma simulação, uma imitação, uma máscara do sistema. Se você está construindo o front e o back-end em simultâneo, você pode ter muitas complicações. Então, normalmente, quando a gente está trabalhando em um desses, ou do lado cliente ou do lado servidor, a gente faz uma simulação do outro lado, não construído ainda, para que a gente possa já realizar alguns testes. Por exemplo, se você está no front, você faz um mock do back-end e fica trabalhando o front-end, realizando o teste, utilizando a simulação do back-end. E o recíproco. Também utilizamos a ferramenta do Postman para gerar ali alguns testes de API. Basicamente, para a gente consumir essa API e ver ela funcionar. Como ela não estava construindo ainda, a gente conectou o Postman para consumir uh, os recursos sendo simulados pelo mockapi.io. Existem também ferramentas mock que são executadas no nosso próprio sistema computacional. Para a parte front-end, nós poderíamos citar algumas ferramentas de linha de comando que permitem que a gente vá consumir a API de um back-end. Por exemplo, se você está num ambiente Linux, as ferramentas curl ou wget seriam ótimas para você consumir, fazer requisições HTTP para um serviço web utilizando o terminal. Se você está no Windows, você pode usar, por exemplo, o Invoke REST Method, que também é uma ferramenta de linha de comando que permite que a gente simule requisições REST a uma API. Isso são alternativas para mocar o lado cliente, consumir a API. Já no lado back-end, nós temos, por exemplo, a ferramenta de linha de comando também chamada Johnson Server. O Johnson Server ele pega um arquivo JSON. Dentro desse arquivo JSON, você vai ter lá dentro estruturados recursos que você vai fornecer, ou seja, a informação que você vai fornecer. E essa ferramenta Johnson Server vai permitir realizar requisições REST para manipular esses recursos, essas informações. Meio que simulando ali um banco de dados através de um único arquivo. Então é ótimo também você fazer um mock do back-end utilizando ferramentas dessa forma. Vamos tentar deixar aí como um complemento um vídeo que fale mais sobre isso nas nossas notas de aula. Vamos agora para a parte de desenvolvimento. Nós vamos criar nossa aplicação de forma iterativa e incremental. A gente vai criando funcionalidades, sempre que a gente chegar a um certo nível de maturidade, a gente faz uma refatoração. O que é refatorar? É reorganizar as coisas, permitindo que o código ele cresça de forma mais saudável e fique mais fácil a gente adicionar funcionalidades e prestar manutenção naquele código, ou seja, evoluir aquele código. Então, a gente vai melhorando pouco a pouco, terminou a funcionalidade, a gente refatora e se preocupa com outro aspecto. Antes de a gente colocar as mãos na massa de verdade, vamos pensar um pouquinho em termos de engenharia de software, no que é que a gente está construindo. Para isso, vamos lá para o diagrama para falar um pouquinho sobre como vai ser a nossa arquitetura, que tipo de padrão de projeto a gente vai utilizar. Vamos falar um pouco sobre a arquitetura da nossa aplicação, como nós vamos organizar a construção do nosso sistema. A gente já falou muitas vezes do padrão arquitetural chamado MVC. A ideia é de você criar uma aplicação pensando em responsabilidades diferentes. O M de modelo, a camada de código responsável por conversar diretamente com o banco de dados e acessar as informações. A parte do view, a parte responsável por renderizar o conteúdo ou os dados para o cliente. E a parte do controle, onde vai ter boa parte das regras de negócio e o acesso controlado ao modelo. Bem, o padrão MVC é um padrão bem antigo e muito eclético. Ele é reinterpretado de diversas formas aonde ele é implementado. Quando a gente fala de uma aplicação web, esses elementos eles são reinterpretados um pouco diferente, principalmente no contexto da API.
No contexto da criação de uma API, a parte do que seria o view ali do usuário, ou seja, as solicitações, entrada e a saída de dados, pelo menos as entradas, são realizadas através das rotas. Então, nós temos as nossas rotas. Desculpa. As nossas rotas. O que é que o componente de software chamado rotas ele faz? Ele interpreta qual o recurso que quer ser acessado e qual a ação vai ser acessada sobre esse recurso. Ou seja, o recurso é identificado por uma URL e qual a ação vai ser realizada em cima desse recurso, ele é interpretado através do método HTTP. Ok, as rotas vão criar requisições. Essas requisições vão ser tratadas pelos controllers, representando aqui a parte control da nossa aplicação. Então, as rotas mandam as requisições para os controllers. Os controladores vão acessar a parte do modelo, ou seja, a parte que normalmente a gente chama de models, para acessar o banco de dados. Esse banco de dados pode ser um arquivo, pode ser um banco relacional, pode ser um banco orientado a documentos, um banco chave-valor, ou seja, SQL ou no SQL, de acordo com o desejo aí do desenvolvedor. A gente vai tentar implementar aqui os dois, dando alternativas para você. Se não, a gente faz um e manda de tarefa de casa o outro. O modelo retorna informação para o controller e o controller retorna essa informação não para a rota, mas para a camada de visualização, a view. Mas essa view está lá no lado do cliente. Então, seria a resposta da requisição à API. Então, olha como a gente meio que reinterpreta aqui cada um dos elementos. A parte do controller está aqui, a parte do model está aqui. E essa vai ser a organização do nosso código. Cada um desses elementos a gente vai representar através de uma pasta lá no nosso projeto no VS Code. As rotas vão ter ali as listagens da URL e dos métodos. As requisições vão ser mandadas das rotas para elementos controladores, que vão responder aquela requisição através do acesso à camada de modelo. E esses controllers vão mandar esse resultado para o nosso cliente. Esse cliente ele ainda não existe. Nós podemos utilizar o Postman, um cliente do tipo CLI, ou seja, linha de comando, ou fazer testes automatizados com biblioteca de teste. Então a gente tem várias alternativas aqui também para implementação do lado cliente. Assim como a gente tem várias implementações do lado do modelo também, né? SQL, não SQL, arquivo, persistência e memória. Então, isso que a gente vai falar sobre a nossa arquitetura da aplicação. Visto que a gente está com uma maturidade maior no desenvolvimento de software, a gente vai começar a utilizar ferramentas de gerenciamento de controle de versão ou ferramentas de gerenciamento de código-fonte, dependendo aí do quão moderno você quer ser, utilizar um termo ou outro. Basicamente, a gente vai utilizar a tecnologia Git e como repositório a gente vai utilizar o GitHub para hospedar o nosso projeto, o nosso código. Aqui eu estou no meu perfil, né, Prof. Gurguri, professor Gerson Gurguri, se quiserem seguir depois. E dentro aqui do GitHub eu criei uma organização, ou seja, um local onde vai ter vários projetos aí do nosso IFCE Campus Baturité, coordenação do curso técnico em informática para a internet. E está aqui a nossa organização, IFCE-Baturité-CTII, ou seja, curso técnico em informática para a internet. Então, acessando esse perfil aqui, a gente consegue ver, né, os projetos que a gente vai estar compartilhando com vocês e os demais discentes do nosso curso. Na página inicial, a gente tem aqui, né, falando um pouco sobre o curso, o mesmo conteúdo que está lá no nosso wiki. O fato é que eu vou criar um repositório aqui, então eu vou aqui em repositórios, criar um novo repositório. Esse repositório eu vou chamar de API REST Desk. A gente vai compartilhar com vocês a posteriori. A descrição do nosso projeto é uma API REST de controle de tarefas. Ele é um repositório público. Vou adicionar um arquivo README. O que é um arquivo README? É um arquivo que vai falar um pouco sobre o projeto, né? Falando sobre os criadores, sobre qual era o objetivo, quais eram as funcionalidades, como as pessoas podem contribuir.
uma espécie de apresentação daquele repositório. Ele vai ser criado automaticamente com quase nada de texto, depois a gente vai preencher aquilo manualmente. Vamos adicionar algum arquivo do tipo gitignore, ou seja, pastas que devem ser ignoradas pelo Git, a gente vai fazer isso manualmente depois, e a licença de código, ou seja, o contrato sobre os direitos autorais do código, a gente também vai especificar depois, mas provavelmente um contrato aberto. Vou criar o repositório criado, está aqui ele, só tem um arquivo readme e já tem aqui um primeiro commit, né, um commit inicial. Vou aqui em clone, tenho aqui o endereço do nosso repositório, vou copiar. Para a gente não trabalhar com Git utilizando os vários comandos e linha de comando, que a gente pode fazer isso, eu prefiro até fazer isso, mas para tentar ser mais didático, a gente vai utilizar uma ferramenta para estar ali manipulando os comandos do Git pela gente nos bastidores, ou seja, uma ferramenta visual. Vamos utilizar uma ferramenta do próprio GitHub, chamado GitHub Desktop. É uma aplicação que você pode instalar aí no Windows. Download, avançar. Ele vai pedir para você fazer login. Ok. Vou abrir aqui meu Git Desktop, já instalado. A instalação fica aí a critério de vocês. Aqui, já que a gente já tem o endereço lá no nosso novo repositório, eu vou clicar aqui em novo. Deixa eu ver qual é a conta. Tá. Abrir, clonar repositório. Qual é o endereço do repositório que eu vou clonar? Então, de novo, arquivo, clonar repositório. Qual é o repositório que você vai clonar? Colocar aqui o endereço. Via URL, perdão, está aqui o URL. Vou colocar esse projeto aonde? Ele meio que já sugeriu aqui. Ele vai clonar para mim e colocar nessa pasta. Em documentos GitHub API test.desk. Eu podia dizer onde ele ia criar o repositório localmente, mas vou deixar ele sugerir e vou seguir a recomendação dele. Então eu vou dar clone aqui. Clonando o repositório. O repositório veio para cá. Histórico, tá aqui, ó. Foi criado há 2 minutos, o primeiro commit, tem apenas um arquivo readme e basicamente só tem lá o arquivo readme mesmo. Então já tem um commit feito pelo próprio GitHub. Como é que funciona aqui? Aqui a gente tem as mudanças, né? Conforme a gente vai modificando o arquivo, vai aparecendo aqui as mudanças, a gente vai adicionando essas mudanças para fazer parte do próximo commit, e lá embaixo a gente pode apertar o botão para realizar o commit, colocando aqui uma mensagem descritiva sobre aquele commit. Vamos fazer algumas alterações ali, né? Ele disse que salvou o arquivo no caminho em documentos GitHub AppDesk. Então ele criou essa pasta aqui para mim. Vou abrir essa pasta aqui com o VS Code. Abrir com o VS Code. E ó, aqui abriu para mim já. Tem o README, uma pasta lá de controle do Git. Tudo certinho. Iniciando ainda o GitHub. Vou abrir o terminal e vou iniciar o nosso projeto, né? Os comandos npm. Então, npm init -y, para ele não fazer nenhuma pergunta. Iniciando ali com npm. Ok, criou o arquivo package.json. Ó, esse arquivo a gente acabou de criar. Lá no GitHub Desktop, ele já percebe que houve alguma modificação. Ó, novo package.json, essas suas alterações. Eu posso clicar aqui em cima dele para ele começar a ser rastreado pelo nosso Git. Conforme eu for fazendo alterações, mais conteúdo vai aparecendo aqui. Vamos começar lá no npm ainda. Vamos instalar o Express, que a gente vai precisar. Install Express. Conforme eu vou instalando pacotes com npm, uma nova pasta é criada, né? A pasta Node Modules. A pasta Node Modules tem todo o arquivo de terceiros que a gente está baixando para o nosso projeto. E essa pasta, ela normalmente fica muito grande. Não é interessante que a gente leve ela para o GitHub. Por quê? Porque
Porque, primeiro, ela é muito grande, o repositório vai ficar com muitos arquivos, e segundo, eu posso reconstruir todo o Node Modules simplesmente com um único comando, né? Uma vez que eu tenho um arquivo .package.json, basta que eu escreva npm install. Se eu escrever só isso, npm install, o npm vai ler o package.json, vai olhar a parte de dependências e vai instalar todas as dependências para mim. Então eu não preciso carregar para o nosso repositório o Node Modules. Sempre que a gente tem um conjunto de arquivo que a gente não quer, né, levar ele para o Git, a gente vai adicionar o nome desse arquivo, o nome dessa pasta, em um arquivo especial de configuração do Git, chamada gitignore. Então vamos criar essa pasta aqui, esse arquivo na verdade. Novo. Arquivo chamado ponto, que é um arquivo oculto, gitignore. E aqui eu vou dizer, olha, Git, ignora a pasta Node Modules, tudo que tem dentro dela. Então essa é a anotação. Vou salvar. Eu vou lá no Git Ruby. Observe que apareceu para mim, ó, um package.json, apareceu o gitignore, mas não apareceu nada do Node Modules, apesar de ser uma pasta criada. Por quê? Porque a configuração do Git com o arquivo gitignore já diz para o Git, olha, ignora a pasta Node Modules. Então até o momento tudo certinho. Vamos instalar também o NodeMon, né? Que vai fazer o restartar da nossa aplicação sempre que a gente fizer alguma modificação. Só que o NodeMon, eu vou instalar ele como uma dependência de desenvolvimento. Então eu vou instalar com a flag, além do install NodeMon, vou colocar a flag lá no final, --save--dev, que é para dizer que, olha, vou instalar com uma dependência de desenvolvimento. Ele vai atualizar para mim o package.json, criando uma nova seção chamada dev-dependence NodeMon. Ok. A gente meio que já fez a configuração inicial aqui, NodeMon e o Express. Vou precisar mais de alguma coisa? Possivelmente sim, para teste, para mock, mas isso a gente faz a instalação depois. Vamos fazer o nosso primeiro commit? Eu vou fazer o commit utilizando o Git Ruby Desktop ainda. Então, fui lá no Git Ruby Desktop, ele já disse aqui as modificações que foram criadas. Se eu clicar aqui no mais, ele vai começar a rastrear essas modificações. Tudo certinho. O arquivo novo. Lá eu já posso dar o nosso primeiro commit. Qual o sumário do commit? Ou seja, um resumo dizendo. Como eu descrevo aquele commit? Quais foram as modificações que eu fiz? Eu realizei a configuração inicial, né, do pacote, do projeto. Configuração inicial do projeto com o Express e NodeMon. Tem. Eu preciso escrever a descrição abaixo? Não, mas eu sou obrigado a colocar pelo menos uma linha de descrição. Eu não vou nem colocar aqui o aspecto com relação às tecnologias. Vou dizer só que eu fiz a configuração inicial do projeto, para ficar algo mais sucinto. Vou dar meu primeiro commit. Commit para qual ramificação? Para a ramificação man. Opa, primeiro commit realizado. Realizado aonde? Na branch, ou seja, na ramificação man. E ele sugere para mim, olha, não tem mais alterações locais. Você quer fazer um push, ou seja, empurrar as modificações que você fez aqui para o Git Ruby, né, o repositório online, ou seja, atualizar o nosso servidor, o repositório local com o repositor online do Git? Quero sim. Empurra esse código lá para a origem. A origem é onde? O Git Ruby. Ok, então parece que houve atualização. Vou dar uma olhada lá no Git Ruby só para a gente conferir. Lá no Git Ruby do nosso projeto, vou apertar F5. Aqui as atualizações. O novo package.json, package.lock, readme, o ignore.
Então, as ações aqui do dia. Show. Então, foi o nosso primeiro commit. A gente vai continuar fazendo esse gerenciamento, né, do controle de versão. E a gente pode fazer pelo Git Desktop ou por outras ferramentas. Tem outras ferramentas visuais além do GitHub, como Git Cola, como Git Kraken. E o próprio VS Code também tem aqui ferramentas para fazer o controle de versão. Mas só para manter assim, uniformidade, vamos utilizar o GitHub no momento, tá bom? Nosso projeto está aqui, o nosso package.json está aqui também. O ponto de entrada do nosso projeto é index.js, descrição está ok. Vamos criar aqui o nosso index.js como ponto de entrada do nosso projeto, index.js. Também vamos criar uma pasta onde a gente vai ter o restante do nosso código, né, a pasta source. E conforme a gente for desenvolvendo a nossa aplicação e ela for melhorando, se tornando mais complexa, a gente vai refatorando, reorganizando as coisas de forma que fique mais manutenível, que fique mais fácil fazer a manutenção e a evolução do nosso código. A gente começa simples e vai adicionando complexidade em troca de organização conforme o projeto vai evoluindo. Vamos dar aqui um reload word, né, na forma de API. Então, index.js, vou criar uma variável chamada express, que vai fazer a importação do estilo CommonJS da biblioteca chamada express. Vou criar uma variável chamada app, de aplicativo, que vai receber uma instância desse express, ou seja, um servidor web. Este app, lá no final, ele vai ficar ouvindo uma porta específica. Essa porta, vamos deixar no momento como uma porta 5555. E quando houver a primeira conexão, ou quando ele começar a ouvir, ele vai mandar uma mensagem para a gente. Ele vai executar uma função via callback para avisar que, olha, estamos funcionando. Vou mandar aqui uma callback que não recebe nada, mas imprime na tela, console.log, executando o servidor. Vamos colocar aqui para ele escutar na rota principal, get a rota principal, retornar para a gente um oi mundo. Então aqui ele vai receber uma outra callback. Toda callback, todo middleware express é uma função que recebe. O que é um middleware? Né? É uma função que vai ser chamada em resposta a alguma rota chamada dentro do express. Os middlewares recebem três informações: um request, uma requisição, uma informação onde vai ter informação sobre a resposta e uma informação de quem é o próximo método a ser chamado dentro da API Express. Como nesse momento a gente não está se preocupando com quem vai ser o próximo a ser chamado, a gente vai utilizar apenas os dois parâmetros, rec de request e s de response. Isso é uma função callback ou uma função arrow. Então, daqui a anotação da setinha. O que eu vou fazer é responder o seguinte: dizer que, olha, status 200, tudo certinho, e vou mandar como resposta. Observe que eu posso fazer isso em duas linhas, response_send, ou posso fazer na mesma linha. Como é que eu sei? Isso vem da documentação da biblioteca Express. Então, vai ficar nos estudos complementares o link para você estudar a documentação do Express. E que eu vou mandar a informação oi mundo. E fechei. Vou salvar. Para não ficar executando continuamente esse arquivo na mão, como é que eu poderia executar na mão? Podia aqui colocar no terminal node. Node ponto é node na pasta que ele está agora. A pasta que ele está agora é api.rest.desk, que tem o arquivo .package.json que diz que o arquivo principal é index. Então, se eu colocar node ponto, ele vai executar diretamente o index.js, devido a essa série de fatores. Ou eu posso dizer node execute um arquivo específico como index.js.
também vai funcionar. Mandei executar, servidor executando. Se você quiser testar aqui no servidor, deixa eu abrir aqui o meu navegador. Vamos tentar acessar essa rota. Localhost, porta 5555 na raiz. Tentei acessar, está lá o resultado, ó, o imundo. Uma espécie de reload word utilizando o Express. Observe que se a gente voltar lá no GitHub, a gente vai ter mais as modificações, a gente pode fazer mais um commit, como implementado. Load com o Express. Eu posso dar mais um commit. Posso atualizar também o nosso repositório online. E conforme eu vou fazendo commits, a gente vai vendo aqui, ó, o histórico dos commits. A gente pode utilizar depois comandos avançados para voltar um desses pontos no histórico do projeto. Então, fiz alguma coisa errada, a última vez que estava funcionando tudo certinho foi no commit inicial do projeto. Você pode voltar seu código para essa versão. A partir de agora, eu não vou ficar mais fazendo o controle de versão, eu vou só mostrar o resultado final, para a gente não perder muito tempo aqui em gravação, e a gente aborda mais sobre como foi utilizado o controle de versão nesse projeto maior em sala de aula. Ou a gente pode estudar o próprio histórico dos commits, para você ver, né, como o software se desenvolveu. Isso também faz parte da documentação do código, da história do código. Depois a gente pode, né, ver o commit, né, todas as ramificações, tudo que foi criado, e vocês vão ver como eu fui desenvolvendo passo a passo, mesmo sem precisar acompanhar o vídeo inteiro. O nosso projeto basicamente vai atender a duas ações, né? Um get e um post associado à rota ou recurso chamado desk. Então, eu estou interessado em responder aqui a rota desks. E eu vou criar o app.post /desk. Então, são as duas rotas. Rec, press, e funções aqui, arrow function. Pronto. São as duas rotas que eu estou interessado. Vamos adicionar as outras rotas dos outros métodos HTTP também. Seria o delete e seria o put. Qual é a interpretação do put mesmo? O get ele é uma busca, o post é uma criação, o delete é a deleção e o put é uma atualização. Um put, normalmente você recebe parte da informação e altera apenas a parte que você recebeu, atualizando apenas ela. No nosso contexto de desk, né, a gente pode comentar em sala de aula, né, fazer um momento de discussão, mas o put não é tão relevante, né, na nossa aplicação. Isso tem mais a ver com engenharia, né, com análise de requisitos. Eu posso simplesmente receber toda a tarefa de uma vez nova e reconstruir ela a partir dessa, enfim. Depois a gente conversa sobre. Mas basicamente eu quero implementar essas. E o delete, eu preciso deletar via um identificador. Então é delete /id, eu recebo ali uma variável de caminho. Então, por exemplo, se eu quiser deletar alguém, um recurso desk que está no endereço de ID 10, seria esse o tipo de URL que eu ia receber. Bem, agora eu preciso implementar esses três métodos. Implementar esses três métodos é acessar alguma base de dados, né, algum modelo. Como no momento estou apenas testando, né, a primeira versão do meu software, eu vou criar aqui um objeto em memória, ou seja, um objeto JavaScript, que vou utilizar ele como um banco de dados temporário. Obviamente não tem uma persistência aí, se faltar energia, perdo toda a informação, mas serve para esse nosso primeiro contexto de teste. Vamos criar aqui um const chamado database, que é só um objeto JavaScript. Quando alguém me pedir um get, o que é que eu vou fazer? Eu vou responder com a informação que está lá no nosso banco de dados.
Então, aqui eu vou criar uma tarefa primeiro aqui, não dá um banco de dados, só para a gente, né, ter alguma informação para repassar. Identificador 1, texto 1, título, tarefa inicial, descrição, description. Esse modelo, né, como e quais são as propriedades do objeto que está dentro do banco de dados, vem da especificação. É um ID para cada tarefa, um título para cada tarefa, uma descrição para cada tarefa. E o banco de dados, na verdade, é uma lista de várias tarefas. Então, uma lista. Então, tem um banco de dados, que na verdade é um objeto JavaScript. Esse objeto JavaScript tem um array chamado tarefas, tasks. E dentro dessas tasks, que é um array, tem uma tarefa já com ID 1, título, tarefa, descrição. Faremos nossa primeira implementação. Se alguém pedir para mim get desk, o que é que eu vou retornar? Vou retornar, né, as tarefas. Então, eu retorno. O retornar aqui é via o objeto response, então has. Envia para ele um Johnson. E a informação, o que é um Johnson? Johnson é a representação de um objeto JavaScript de forma textual. Né? Aí eu vou deixar o link para vocês como informação complementar. Né? O que é um Johnson é uma espécie de notação onde eu vou descrever um objeto JavaScript de forma textual, como se eu pudesse salvar em um arquivo, como se fosse um texto normal. Então, Johnson. E é justamente o método que eu estou utilizando aqui. Responda algo que é do tipo Johnson, a informação que está em database.desks. E eu preciso dizer o status também, né? Dizer, olha, tudo certinho, 200.johnson. Diga que você tem a informação e retorne essa informação. Vou salvar, vou matar aqui o nosso servidor, parando aqui o terminal. Não é bom ficar manualmente reiniciando, desligando o terminal. Então, vou lá no nosso package.json, vou adicionar um script. Então, vou lá na seção script, vou adicionar aqui um comando a mais chamado dev. E o dev vai fazer o que? Esse script, ele vai chamar o nodemon para o arquivo index.js. Vírgula aqui. Observe que o próprio package.json também é um arquivo tipo Johnson ou JSON. Vou salvar. Ok, agora basta que eu chame aqui no terminal uma única vez npm run qual script dev. E o nodemon começa a executar, observando e monitorando o arquivo index. Toda vez que eu tiver uma modificação no arquivo index, ele reinicia o servidor para a gente. Vou comentar aqui essas outras rotas, post delete, porque ainda não estão, né, funcionais. Salvei, ó, já executou aqui pra gente. Servidor online. Vamos lá no nosso navegador. Vou acessar a rota localhost, porta 500, só que agora o recurso chamado desk. Pá, retornou pra gente o nosso Johnson, bem direitinho. Ficou aqui como se fosse um texto puro, né? Vou adicionar aqui, dependendo do seu navegador, pode ser que ele leia o Johnson, o arquivo JSON, de forma mais bonitinha, de forma mais visual. Localhost, porta 5555, recurso desk. Ó, retornou pra gente, ficou visualmente muito mais bonitinho, ele soube organizar. Isso é uma questão do navegador. Mas retornou pra gente a tarefa na posição 0, a tarefa com ID 1, título 1, descrição 1. Então, ok, uma espécie de get já está meio implementado, falta persistência, mas está lá. Como seria um post?
Vamos ao nosso método POST. Lembrando, o método POST é a criação de um novo recurso. Dentro da solicitação do método POST vem informação. Essa informação está dentro do corpo do POST. E a gente vai usar essa informação para criar esse novo recurso. Vamos descomentar aqui essa parte do POST. E vamos fazer aqui alguns códigos só de teste para ver se está tudo funcionando. Pelo menos com relação à nossa interpretação de como funciona aqui o método POST. Eu vou pegar a informação que vem nesse método POST e essa informação está presente onde? Dentro do corpo da requisição, request.body. Eu suponho que essa informação vai vir para a gente no formato JSON também. Como essa informação vem num formato JSON, eu meio que preciso falar para o Express, olha Express, fica atento aí nas requisições e se vir informação do tipo JSON, você já vai converter isso para mim no formato adequado. Para isso a gente vai fazer uma configuração adicional. Lá, em algum momento depois de criar o app, a gente vai fazer o seguinte, app.use, ou seja, a aplicação web utilize, né, as funcionalidades de interpretação do JSON, ou seja, express.json. Então, isso aqui é uma pequena configuração que diz para o Express para ficar atento nas requisições, se vir informação do tipo JSON, que ele já interprete isso para a gente. Então, meio que eu já sei que se chegar um JSON, eu consigo ler aqui. Essa informação eu vou imprimir no terminal, só por segurança, só para ter um feedback visual. Console.log, informação. E o que é que eu faço com essa informação? Eu recebi essa informação, ela é uma tarefa. Essa tarefa, ela vem com todas as informações. Ela vem com título. Então, essa informação aqui, ela provavelmente vai vir com título e vem com descrição, mas não vem com ID. O ID é a gente que vai ser responsável por colocar. E tem que ser um ID diferente de todos que já está na memória, né? Então, eu vou colocar aqui no banco de dados, que é um objeto, uma propriedade a mais, chamado próximo ID, que é o próximo ID livre. E vou colocar aqui que o 2 vai estar livre. E toda vez que eu criar uma nova tarefa, eu pego esse próximo ID como o ID dessa nova tarefa e atualizo esse próximo ID adicionando uma unidade a ele. Então, uma forma de eu garantir um identificador sempre novo e sequencial. Essa informação ela não vem completa, então eu vou colocar aqui. Dentro dessa informação, eu vou adicionar um ID e vai ser database.próximo ID e vou atualizar o próximo ID adicionando uma unidade a ele. Esse próximo ID está como número e o ID originalmente está como texto. Deixa eu converter todo mundo para tipo número, né? Só por segurança. Então, ok, todo identificador vai ser número. Eu podia trabalhar só com string ou só com texto, mas como eu vou comparar, eu preciso que seja do mesmo tipo. Então, peguei a informação que vem na solicitação do post, coloquei um campo a mais e agora eu sei que a informação vai ter aí título e descrição, ou seja, é uma tarefa, e eu preciso guardar essa tarefa em algum lugar. Então, eu vou colocar essa tarefa que está aqui em informação, eu vou até mudar, né? Esse aqui vai ser tarefa. Vou renomear essa variável para ficar mais semântico, né? Vou chamar ela de tarefa. Pronto. E vou colocar essa tarefa na lista de tarefas que nós temos. Database.desks.push. Database.desk é um array. O array tem um push, que é adicionar no final. Então, eu vou adicionar um push essa nova tarefa. E precisa retornar alguma coisa para o usuário, né? Vou dizer aqui, ó, response, digo que deu certo, 200. Tem um códigozinho especial para quando você está criando um objeto, que também é da família 200, só que é o 201, é mais específico. E vou mandar um texto também dizendo recurso criado, tarefa criada, seria mais específico, tarefa criada.
E vou imprimir essa tarefa aqui também. Tarefa. Beleza. Ok, só que um get é fácil de a gente simular utilizando o navegador, né? Usando o navegador a gente pode fazer o get facilmente, é só colocar na barra de URL. O post é um pouquinho mais específico, a gente ia ter que criar um formulário web, que é um pouquinho chato, ou utilizar o Postman, né, para fazer as requisições do tipo HTTP. O Postman a gente já utilizou uma vez e eu vou mostrar uma ferramenta alternativa aqui. Dentro do VS Code a gente tem as extensões e eu estou interessado em mostrar para vocês uma extensão chamada Thunder Client, que é um cliente, né, de API. Aqui você pode simular a solicitação de qualquer método. Então, uma vez que você instala o Thunder Client, que tem esse símbolozinho, ele aparece na sua barra lateral. A interface é muito parecida com a interface da barra lateral do Postman. Aqui a gente pode criar uma nova requisição. E aqui as configurações dessa nova requisição. Eu vou fazer logo, né, o get, o post e o delete para fazer todas as requisições logo de uma vez. O get vai ser no endereço, todos são no mesmo endereço, né? Localhost, porta 5555, desk. Preciso de mais alguma informação? Não. Vou salvar, Ctrl S. Ele aparece aqui na barra de atividade, vou renomear como listar tarefas. Essa requisição faz o quê? Lista todas as tarefas. Legal. Vamos ver se ela funciona. Eu estou com o terminal, a minha aplicação está rodando, meu index está salvo, tá? Então, vou executar essa requisição. Send. Opa! Código 200, como a gente fez. E listou aqui as tarefas que nós temos. Tem uma tarefa com ID 1, tarefa inicial, ok. Retornou aqui a lista para a gente de tarefas. No momento só temos uma. Vamos criar um post, para a gente poder testar o post. Get, não, do tipo post. A rota é aquela mesma. Como é que eu mando informação aqui nesse post? É na seção body. Essa informação que a gente vai mandar é do tipo JSON, que a gente já configurou lá na Express. E aqui a gente vai mandar o formato do documento JSON. O documento JSON, ele é uma anotaçãozinha aqui de abre chave, fecha chaves. E aqui uma lista de propriedades, cada propriedade é uma chave e valor. Eu preciso mandar o ID? Não, porque o ID vai ser preenchido por outra pessoa, né? Title. Tarefa 2. E a descrição. Implementar uma solicitação post. Ok, salvei. Ele aparece aqui como localhost post, vou renomear para dar um nome mais bonitinho. Adicionar. Tarefa 2 vai ser o nome dessa solicitação. Eu vou dar aqui um send, ou seja, executar essa solicitação HTTP. Ele retornou para a gente, erro. Por que a gente errou? Deu erro interno aqui. Vamos olhar lá o terminal para ver o que é que ele mandou no terminal. Ele disse, olha, é um código de resposta inválido que eu estou tentando enviar. Vamos lá em index. Qual foi o que eu mandei? 201. Deixa eu reduzir aqui. O send. O send não tem dois parâmetros, desculpa, ele só tem um parâmetro. Você só pode mandar um argumento, né?
Vou de novo tentar o post. Enviei, opa, agora deu certo. 201. Ele disse, olha, executando. Imprimiu aqui a tarefa. No meu get, se eu fizer de novo, agora tem que ter duas tarefas. A original e a que eu acabei de adicionar. Vai ter duas? Tá aqui, ó. Duas. E com ID correto. Se eu mandar de novo, provavelmente eu vou ter no meu próximo get, se eu mandar mais um post, eu vou ter uma repetida e agora tem que aparecer 3. E apareceu 3, ó. 1, 2, 3. Ok, então está funcionando o nosso post. Ainda fazendo a persistência em memória RAM, tá? Depois a gente vai persistir isso. Vamos continuar agora com a implementação do nosso método delete. Vamos criar logo aqui a request, já que o painel está aberto, nova requisição, do tipo delete, endereço localhost 55 desk. Só que agora a gente tem uma informação a mais, né? O desk vem associado de, após o barra, vem uma variável que vem no próprio URL, e esse tipo de variável a gente chama de variável de path, variável de caminho. Por quê? Porque faz parte do caminho. É diferente, por exemplo, de uma variável de query. As variáveis de query são aquelas que vêm depois do símbolozinho de interrogação. As de path fazem parte realmente do caminho do recurso. Lá no Postman a gente escreve id para dizer que aquele tipo, aquele trechinho ali vai ser uma variável de caminho. Aqui no Thunder a gente vai usar uma outra anotação que é abre chaves, fecha chaves e o nome da variável de path, aqui o id. Então já apareceu aqui para mim. Ela aparece aqui na lista de parâmetros de query, mas tem um P aqui para dizer que é justamente que é uma variável de path, de caminho. E o valor? Eu coloquei o valor 1. Então, vou deletar o primeiro recurso, ou seja, a primeira tarefa. Deixa eu salvar aqui. Apareceu. E vou renomear aqui. Deletando tarefa 1. Beleza. Não consigo executar porque não temos ainda nenhuma rota associada ao método delete. Vamos descomentar isso aqui e vamos pensar nessa implementação. Primeiro aspecto, eu preciso retornar ou capturar o valor dessa variável id. Essa variável id vai estar disponível para a gente em requisição.parâmetros, o nome da variável id. Esse é o id da tarefa. E agora eu preciso, a partir desse ID, deletar na nossa base de dados a tarefa específica. Onde é que estão as tarefas? As tarefas estão dentro de database, na propriedade desk, que é um array. Então eu preciso deletar uma entrada de um array. Então vamos lá em database.desk, e aqui eu preciso procurar uma tarefa específica. Então, dentro de um array, eu vou usar o método find. O que é que o método find faz? A própria ideia está me dando sugestão. O método find recebe uma função, um predicado, ou seja, uma função que só retorna verdadeiro ou falso, e ela retorna a posição do primeiro elemento para o qual essa função dizer OK. Então eu preciso mandar uma função. A função ela recebe uma tarefa, ela vai ser executada em todos os elementos desse vetor. Então ele recebe uma tarefa e eu, a partir dessa tarefa, eu faço o teste. Tarefa.id ele é igual ao id que eu tenho da tarefa. Vou renomear essa variável para ficar mais semântica. Tarefa. Vou deixar longo, depois eu penso no nome melhor. Tarefa deletada. Que nem foi deletada, né? Vai ser deletada ainda. Depois eu penso no nome melhor. Então, eu vou olhar dentro do array e vou executar uma função para toda a tarefa lá dentro e vou testar. Tarefa.id é igual ao id da tarefa que eu quero deletar? Se for, ele para e vai retornar para mim essa posição.
E a partir dessa posição, eu vou lá em database.desk e vou deletar aquela posição. Como é que eu deleto a posição? Delete em cima do array, naquela posição. E se não existir? Se não existir nenhuma tarefa com aquele número, a documentação diz pra gente que ele vai retornar indefinido. Então eu vou fazer o teste aqui. Se posição, então ele faz a deleção e vai responder has.status, tudo certinho, 200. Fiz o que era para ser feito. Tarefa deletada. Com sucesso. Se não, é porque aquela posição ela é null ou undefined. Então, nesse cenário, eu preciso responder, olha, não consegui fazer. Então, eu vou retornar um status code específico para isso, que é o 401, ou 402, na verdade. Aí vou dizer o seguinte, após isso, tarefa não encontrada. Mas eu sempre preciso responder a requisição. Ele está reclamando de alguma coisa aqui? Não, vou salvar. Ok, vamos testar lá utilizando o Thunder Client. Se eu fizer o meu primeiro get, ele vai listar uma única tarefa. Se eu fizer um post, adicionando a segunda tarefa, e depois fazer um get, vou ter duas tarefas. Está aqui as duas tarefas. E agora eu vou deletar a tarefa número 1. Opa, ele disse tarefa não encontrada. Opa, opa, opa. Tarefa não encontrada. Vamos olhar por quê. E a tarefa 1 existe? Existe, tá lá. Deixa eu fazer um get agora. Tá lá, tarefa 1 e tarefa 2. Vamos olhar o código que provavelmente tem um bugzinho. Vamos aqui no editor aberto. Tá, vamos esconder o painel. Vamos ler aqui o que a gente fez. O que é que a gente fez de errado. Eu acho... Ah, tá aqui. Esse parâmetro que a gente está lendo, ele vem como texto, tá? Então, se ele vem na URL, ele vem como texto. Então, aqui eu preciso converter ele para número de novo. Então, parse, ou seja, passe para inteiro, analise para inteiro. Deixa eu ver se era só isso. Salvei, o Nodemon vai reexecutar. A base de dados volta a ter só um elemento. Vou lá no Thunder. Vamos fazer um get. E vamos fazer um delete aqui, ó, da tarefa 1. Opa! Deleção, ok, tarefa deletada. Vou fazer um novo get. Opa, ele disse que a tarefa foi deletada, mas a tarefa permanece lá. Por que permanece lá? Tá errado. Melhorou? Melhorou, mas ainda tem um bug. Então ele disse que ó, ele conseguiu achar a posição. Então, posição desk. Deixa eu pensar um pouquinho aqui, o que é que tá dando bug. Levou uns 3, 4 minutinhos, mas achei o bug. O bug está aqui na linha 37. Isso aqui não é, na verdade, uma posição, não é um índice, não é um número inteiro, mas na verdade é a primeira tarefa cuja essa propriedade é verdade. Então, a posição aqui, na verdade, é uma tarefa. Tarefa a ser eliminada. Tada.
E eu preciso remover essa tarefa a ser deletada do meu database. Então eu preciso saber qual é o índice dela, né? Então aí sim eu vou criar uma nova variável chamada posição. Então database.desk.indexOf, índice de quê? Da tarefa a ser deletada. E agora sim eu consigo... Eu determinei finalmente agora uma posição. Lendo de novo, recebo um ID. Vou renomear mais uma vez esse nome aqui que eu não gostei. Da solicitação. Pronto. Então eu recebi esse ID da solicitação de deleção. Procuro dentro das tarefas qual é a tarefa que tem aquele ID. Achei aquela tarefa. Procuro o índice daquela tarefa dentro do vetor desk. Achei a posição. Fui lá e deletei o objeto que está naquela posição. Tá, agora parece que está certo. Vamos lá nas minhas solicitações. Thunder. Vou executar o delete. Deixa eu dar um get. O conector não está levantado. Então vou ter que levantar o servidor de novo aqui. Index. Abrir o terminal. npm run dev. Pronto, loadmon executando. Agora eu posso fazer as solicitações. Vou lá no Thunder Client, na deleção, e vou mandar executar. E ok, tarefa deletada. Vamos lá no get. Nenhum. Yes! Vou adicionar uma, o post. Depois vou dar um get. Tá lá o get. Deixa eu dar dois posts. Ele está... Tá lá 2. Tem um nu aqui que deve ser um lixinho. Tem mais um bugzinho aqui. Que foi esse nu? Por que que aparece o nu lá? Eu deletei o elemento naquela posição. Deletei lá dentro e fica um nu. Verdade. Então, a deleção aqui está deixando lá um null, mas simplesmente porque é um array, né? A gente está trabalhando ele como um array. Enfim, isso não vai acontecer quando a gente estiver persistindo isso em banco de dados. Isso aqui é uma característica por ser um vetor. Quando eu deleto um elemento dentro desse vetor, o que tinha lá dentro fica com uma posiçãozinha de null. De forma geral, temos aí as rotas get, post e delete funcionando, com a pequena ressalva de como a gente está usando um objeto em memória, que é um array. Quando a gente deleta, continua lá um nullzinho marcando aquele espaço. Nossas próximas missões vai ser substituir esse objeto em memória, nessa array, por uma estrutura mais robusta, como realmente uma camada de modelo, um acesso ao banco de dados. Tem como a gente resolver rapidamente essa questão do null, desse nullzinho que fica após a gente deletar um objeto, uma tarefa? Eu acho que tem. É só a gente não retornar nulls, né? Como é que a gente pode fazer isso? Ver se a gente consegue resolver aqui rapidamente com uma pequena gambiarra. É passar um filtro, né? Eu vou lançar todas as tarefas? Não, eu vou lançar o filtro sobre essas tarefas e vai ser todas as tarefas que não são news. Então, tarefa, todas as tarefas que... Tarefa é diferente de new. Então já mudei aqui o get. Vamos ver se isso é o suficiente para corrigir o nosso problema. Percebe que não é a melhor solução, né? A gente só está usando uma solução específica. Vamos fazer aqui um get. Tá tudo certinho, vou fazer um delete.
fiz um get. Ficou lá, não veio mais o null. Haha. Antes tinha um null, agora não tem mais um null, porque a gente faz um filtro antes de retornar. A gente retorna todos em formato JSON que não são nulls. Então, essa é a nossa primeira versão. A gente vai fazer um commit agora, guardando essa primeira versão de implementação. Cadê o meu git rub? Tem aqui meu git. Tem várias modificações aqui. Várias modificações. Vou fazer um commit aqui. Implementação utilizando o objeto em memória. Vou fazer esse commit, fazer um push lá para o nosso servidor no GitHub. Ok, então essa é a nossa primeira implementação funcional sem a camada de persistência. Quais são os pontos negativos aqui da nossa solução? Primeiro, o objeto memória, obviamente, a gente vai substituir por uma camada de persistência. Outra coisa que não está legal, a gente está deixando todas as rotas no mesmo arquivo, junto com configuração de servidor. Isso não é legal. A gente vai fazer algo rota, né, uma pasta para rotas, uma pasta para controle. Não tem nada muito complexo na parte do controle, mas a gente vai manter sim aquela estrutura que a gente falou, né, na arquitetura MVC. E possivelmente fazer ali algumas implementações de teste, tá bom? Então vamos parar por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!